Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um COVACcast, o videocast da COVAC Sociedade de Advogados. E o nosso objetivo é sempre trazer temas relevantes do universo jurídico que têm impacto direto nas instituições de ensino e nas organizações também que nós atuamos. Hoje, eu, Aline Lomar, advogada da COVAC, vou conversar com a Márcia Oliveira, também advogada, que tem ampla experiência nas áreas trabalhista e sindical, sobre um tema muito relevante que surgiu no final de fevereiro. Na verdade, no dia 24, o Tribunal Superior do Trabalho, o Pleno do TST, definiu 21 teses vinculantes, ou seja, são assuntos muito importantes que tinham posições divergentes. E o objetivo é consolidar o entendimento do TST e que essas teses sejam aplicadas de forma vinculativa aos demais processos. Então, os tribunais e os juízes devem observar obrigatoriamente esses entendimentos. A redação ainda vai sofrer alterações dessas teses, mas a gente tem certeza que isso vai causar aí uma grande modificação, um grande impacto nas ações já em curso e em todas as discussões futuras. São muitos temas, né, Márcia? Eu acho que 2025 a gente fala muito sobre isso, vai ser um ano que o direito do trabalho vai ter um protagonismo aí no nosso cenário, no cenário jurídico, muitas decisões importantes, muitos julgamentos que a gente aguarda também. Mas hoje a gente tem aí esses 21 temas relevantes para a gente falar um pouco e queria saber o que você preparou para a gente. Bom dia a todos, a todas. Seja muito bem-vinda, bem-vindos. Eu fiz uma filtragem, tá, Aline? Fiz uma filtragem para atender os clientes da COVAC Advogado. E aí restaram 14 precedentes que são de suma importância para a gente observar e acompanhar. E eu fiz uma subdivisão que eu vi como consolidações que são favoráveis, outras desfavoráveis e outra que vai exigir das instituições e organizações uma reestruturação interna e um preparo setorial, tá? Vamos iniciar para as decisões favoráveis. A primeira que eu vejo é em relação ao FGTS. O FGTS, a gente fazia acordos judiciais e aquele acordo judicial era discutido depois na Justiça Federal, né? Então, era a Justiça do Trabalho, ação fiscal. E não era debatido, isso era muito discutido. Então, ainda que vai exigir maior trabalho e uma transição, como isso é comum, isso depois vai favorecer com a dedução de dívidas junto à Caixa Econômica Federal. Uma outra que eu vejo também como favorável é a questão do 15 minutinhos de intervalo da mulher, que a gente tinha no artigo 384 e que foi revogado com a reforma trabalhista. E isso, dentro dos entendimentos, como a Aline disse, tinha o quê? Decisões que não traziam isonomia processual. A partir da consolidação, tem um marco ali de quem tem direito ainda aos 15 minutos e quem não tem mais direito a pleitear esses 15 minutos antes da hora extraordinária da mulher. Uma terceira questão é sobre o dano moral, né? A gente vê muitas ações pedindo dano moral em razão da falta da ausência da anotação da CTPS. Então, isso era uma questão que também tinha decisões conflitantes e que hoje vai estar pacificado sobre o entendimento de que a ausência, né, da assinatura da CTPS, por si só, não gera o direito ao dano moral, que teria que comprovar ali algo que prejudicou o empregado na ausência, uma vez que a gente já tem outras punições pela ausência da anotação da CTPS, tá? E aí a gente passa para uma terceira subdivisão que eu fiz, que é uma estratégia processual. Dentre essas 14 decisões que eu separei, umas são de processo, né? Então a gente tem que preparar o quê? O nosso jurídico, né? A gente tem que fazer um estudo interno no setor jurídico, que é em relação aí às verbas rescisórias quando há conversão dentro da justiça de um pedido de rescisão indireta. A gente não tinha multa nesses casos, né? Que era a multa do 477, por exemplo.
E agora, essa decisão veio a encerrar o entendimento que, mesmo sendo uma ação rescisória, uma ação indireta, ela vai sim ter direito, o empregado vai ter sim direito à multa do 477. Então, isso daí eu vejo como uma estratégia processual de como lidar quando a gente receber uma ação de rescisão indireta, né? Essa necessidade de estar preparando uma defesa de uma forma diferente do que vinha sendo preparada, tá, Aline? E aí tem a questão também da testemunha, né? A gente tinha uma discussão se aplicava o artigo da CLT ou do CPC, e aí agora ficou claro aqui uma nova necessidade que na Justiça do Trabalho, Aline, a gente leva espontaneamente, né? E isso era decidido lá se ia adiar ou não, dependendo do tipo de notificação que a Justiça do Trabalho emitia. E agora tem uma obrigação do advogado estar rolando essa testemunha, né, se intimado, e se não for cumprida essa exigência judicial, o indeferimento da audiência não vai aí ensejar o cerceio de defesa. Então, é uma outra observação processual. E aí tem uma questão que eu vejo, que é o compliance, que a gente sempre fala, né, Aline? A gente sempre fala sobre essa reestruturação interna, essa necessidade com várias leis materiais que a gente teve aí no decorrer do ano passado, e agora no direito processual, também exigindo esse cuidado. A gente tem uma questão nesse precedente que fala sobre o inquérito administrativo, ainda que indiretamente. Por quê? Porque agora, para você dispensar por justo motivo, por ato de improbidade, esse ato de improbidade ele tem que ser muito comprovado sob pena de você reverter essa justa causa e ainda ensejar um dano moral. Então, eu vejo aí uma necessidade de, nesses casos, ainda que não haja obrigação legal, exceto para o dirigente sindical, há uma necessidade, sim, de fazer um inquérito administrativo com todos os cuidados que o inquérito administrativo requer. Tá? Uma outra situação que a gente vê também, que é um estudo interno, um setor que trate sobre o assunto, é sobre o plano de carreira. Né? A gente tinha aí o plano de carreira, algumas instituições, algumas organizações ainda têm, ainda que não seja obrigatório, mas isso faz parte também de um estudo interno que é benéfico para o empregado e para o empregador. E isso, na Justiça do Trabalho, quando a gente discutia, Aline, o ônus da prova era do empregado. E a consolidação veio reverter esse ônus da prova. O que vai refletir internamente? O cuidado de observar antiguidade, merecimento, a observação daquilo que está no plano de cargos e salário, toda uma preparação para que, na justiça, num processo, seja bem defendido. Uma outra questão é sobre treinamentos. Vi aqui nessas decisões que vai ser necessário treinar o setor que trabalhe com comissão, né, que é o setor de vendas, o setor que trabalha com a segurança, que é a revista, que tinha antes da discussão da revista interna do empregado, né, e aí nessas decisões veio a falar que a revista ela tem que ser muito bem cuidada, então há a necessidade de rever qual é a forma que está sendo feito esse tipo de revista, e também o critério de promoção, né, vertical e horizontal funcional. Então, a gente tem todos esses cuidados. Eu vou falar aqui um pouquinho da acusação de improbidade, que diz aqui, eu vou ler um pouquinho aqui, tá? Vou pedir licença rapidamente, que é importante. Olha, a mera imputação infundada de ato de desonestidade do empregado não é suficiente para validar uma justa causa. Então, é o cuidado do quê? Do inquérito, né? Além desses assuntos que a gente falou aqui rapidamente, porque o objetivo aqui é só ressaltar os assuntos que estão aí
em foco com essa consolidação. E mais, além dessas 21 teses, veio também 14 incidentes de recursos repetitivos que foram aceitos pelo TST, que vão tratar de quê? De depósito recursal, de reversão de pedido de demissão em rescisão indireta, que também vai falar sobre a questão de insalubridade. Aí, Aline, eu fiquei me questionando, sabe? Por quê? Um dos recursos que foram admitidos pelo TST vai tratar se pode ou não haver uma negociação coletiva quando se trata de insalubridade. E lá na reforma trabalhista, ela veio fixar que poderia, tá? Então, a gente tem uma lei que fala que pode, e agora vem o TST admitindo um recurso para tratar sobre o tema. Aí eu vou remeter rapidamente a um outro artigo da reforma trabalhista, que é o artigo 8º, parágrafo 2º, que fala exatamente o quê? Que TST, TRT não pode criar normas, né, criar entendimentos que já estão previstos em lei. Então há uma confusão aí, ainda vai haver muito assunto sobre o tema, muita discussão, muito estudo para a gente fazer essa consolidação. E aí tem essa necessidade desse acompanhamento assíduo nesse ano de 2025. Eu acho que é isso, né, Márcia? É muito difícil a gente conseguir. Claro que, como você colocou, aqui o nosso objetivo é alertar. Olha, tem todas essas novidades, são muito importantes e a gente tem que aprofundar. Mas direito é complexo, ainda que tenha esse movimento, né, do TST, no caso, que a gente está tratando, de tentar uniformizar essas interpretações, a gente sabe que ainda existe insegurança jurídica, que tem casos distintos, que de repente tem algum, no caso concreto, aquele entendimento não vai se aplicar. Mas, claro que compreender e se adaptar a esses entendimentos é fundamental para uma boa gestão e para maior segurança jurídica também, né, como você falou. E aí, eu acho que é uma união de esforços de diversos setores para que trabalhem juntos numa construção, numa gestão segura. Por outro lado, a gente também, do direito, a gente sabe que as teses mudam, né? Tem entendimentos, como você falou, que muitas vezes são contraditórios, e aí que eu acho que é o nosso papel, né? É realmente construir ali, ajudar as entidades, as instituições a construírem políticas sólidas e eficientes para a sua realidade, as políticas de contratação, de remuneração, desligamento, dentro desse cenário, que é, por si só, já complexo, né? Que muda o tempo inteiro, é um cenário dinâmico. Mas eu acho que a gente vai voltar a ter mais conversas como essa, como a gente falou, 2025 vai ser um ano intenso para o direito do trabalho, muita coisa acontecendo. E fica o convite para nos procurarem para qualquer dúvida, aprofundamento, esclarecimento adicional. Estamos aqui à disposição, certo, Márcia? Exatamente. O que precisar. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo.